Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro, professor de escola bíblica. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição número jovens, a lição de número 3, onde fala sobre a liderança de Moisés. O texto lá diz o seguinte: o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículo 15, certo? Uma lição muito boa. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a leitura está lá em Êxodo capítulo 18, do 14 ao 27, versículo 14 ao 17. O primeiro capítulo fala sobre o preparo de Moisés, o segundo fala sobre o chamado de Moisés, e o terceiro e último fala sobre delegando tarefas. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que Moisés, ele era um homem limitado, certo? Moisés, ele era um homem limitado, lógico, como todo ser humano, né? Só que eu estou querendo dizer isso aqui, meus irmãos, por quê? Mesmo nós sendo limitados, certo? Isso não nos impede, meus irmãos, de prosseguir, de ser adiante. Até porque, meus irmãos, tudo na nossa vida é uma questão de amadurecimento, é uma questão de preparação. E aquele que nos prepara, meus irmãos, é aquele que nos chama. E aquele que nos chama, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Quem é que nos chama? Deus. Então, meus irmãos, Moisés, ele era um homem limitado, certo? Porém, meus irmãos, nós vemos aqui, olha o interessante aqui, olha. Um líder, ele é lembrado da sua dependência de quem? De Deus, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que um líder, ele sempre é lembrado pela sua dependência de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma cliente e ela dizia o seguinte, que leu um livro onde o escritor dizia o seguinte: olha, pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Meus irmãos, isso com certeza, esse escritor, que eu não lembro qual era o escritor, nem lembro qual era o livro, mas esse escritor, com certeza ele não era cristão, certo? Porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que é melhor dois do que um. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos ser dependentes de Deus, que nós devemos pedir ajuda, que nós devemos ajudar. Então, meus irmãos, ajuda não é um sinal de fraqueza, certo? Ajuda, pedir ajuda ou ajudar é um sinal de liderança, porque líderes também precisam ser ajudados, certo? O pastor, ele não pode administrar sozinho o trabalho da igreja, nem fazer toda a obra. Ele precisa de obreiros, homens e mulheres, para ajudar na obra. O próprio Jesus escolheu homens. E depois nós vemos que no decorrer da história, no decorrer do ministério de Jesus, homens e mulheres se fizeram presentes na obra de Cristo, na obra da igreja. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que nós temos que ter a nossa dependência de Deus, nós temos que ser dependentes de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui Números capítulo 12, versículo 6. Livro de Números, capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte: e disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele farei conhecer os meus sonhos e falarei com ele. Isso era o Senhor que falou para Moisés e Moisés falou para o povo, certo? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Certo? Nós vemos aqui. Então nós vemos aqui que o próprio Deus, essa passagem é porque Arão e Miriam criticam Moisés. E Moisés é protegido pelo próprio Deus. O próprio Deus dá a resposta a Arão e a Miriam, e também deu muita resposta ao povo ali. Então, meus irmãos, na liderança, certo? Uma liderança bem sucedida, certo? Ela compartilha tarefas. Nós sabemos por quê? Porque nós somos o quê? Limitados. Se nós somos limitados, nós não podemos fazer tudo sozinho. Então, uma liderança bem sucedida, ela precisa compartilhar o quê? Tarefas. Porque, meus irmãos, nenhum ser humano consegue viver sobrecarregado, certo? Pessoas que vivem sobrecarregados vão desenvolver doenças emocionais, vai desenvolver doenças psíquicas, doenças físicas. Quem vive sobrecarregado está mais perto de ter um AVC. Quem vive sobrecarregado está próximo de contrair uma depressão, certo? Quem vive sobrecarregado, vive estressado.
Quem vive sobrecarregado, meus irmãos, como é que eu posso dizer? Vive estressado, vive depressivo, né? Pode desenvolver uma depressão, certo? Pode ter um AVC, certo? Pode querer desistir, certo? Então, meus irmãos, um verdadeiro líder, né? Quem busca uma liderança bem-sucedida, precisa compartilhar tarefas. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Moisés liderando o povo ali no deserto, até que vem ao seu encontro o seu sogro Jetro. E Jetro, ele observou o que Moisés não tinha observado. Né? Moisés estava atendendo o povo e nem Moisés percebeu que ele mesmo estava sobrecarregado, certo? Nós vemos aqui que Jetro dá um conselho para Moisés: olha, procura homens tementes a Deus, né? Homens de boa reputação, certo? E coloca eles como na liderança também para te ajudar, para julgar aqueles julgamentos mais fáceis, né? E aqueles julgamentos que eles não puderem julgar, eles trazem até ti, até Moisés. Então Jetro, certo? Ele como é que eu posso dizer? Ele ajudou Moisés aqui a compartilhar as tarefas. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Moisés ouviu, porque o próprio Moisés enxergou o que ele não tinha enxergado, que ele estava sobrecarregado, certo? Então, meus irmãos, sobrecarregamento, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, meus irmãos, sobrecarregamento traz problema, certo? Se nós colocarmos um aparelho para carregar, certo? Seja celular, laptop, tablet, o que for, se a bateria sobrecarregar, o que vai acontecer? Vai explodir. Então nós também é assim, se nós estivermos sobrecarregados, vai ter problema com certeza. Então, meus irmãos, eu e você devemos aprender a compartilhar tarefas. Nós não somos um robô, nós não podemos fazer tudo sozinho. Deus não nos criou para fazermos tudo sozinho. Deus não nos criou para vivermos sozinho. Deus nos criou para vivermos no meio da sociedade, como pessoas sociais. Pessoa social significa compartilhar tarefas, compartilhar ideias. Então, meus irmãos, temos que compartilhar as tarefas para termos uma liderança bem-sucedida, seja na vida conjugal, na vida profissional, em qualquer área. Amém, meus irmãos? Veja aqui, olha, do início ao fim, certo? A vida de Moisés foi uma providência divina, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Moisés, ele nasceu numa época conturbada, numa época sombria, onde o seu povo era escravo de outra nação, certo? E para piorar, meus irmãos, havia um decreto da parte do faraó ali no Egito para que matasse todos os bebês do sexo masculino, certo? Aqueles recém-nascidos, certo? Então, muitas crianças foram mortas ali, jogadas no Nilo ou mortas pelos soldados, mas por providência divina, meus irmãos, Deus colocou no coração de Joquebede, de seu marido Arão, que colocasse a criança, Moisés, que era o caçula, né? Nós tinha Arão e tinha Miriam, que era mais velha do que Moisés. E tanto Arão e Miriam não entraram no decreto porque eles já eram crianças com alguns anos já. E o decreto do faraó era para aqueles bebês do sexo masculino que nascessem naquela época, certo? Então Deus colocou no coração de Joquebede, de Arão, que colocasse o menino num cesto de junco e deixasse no Nilo, né? Simbolizando, meus irmãos, nós devemos deixar Deus guiar a nossa vida, certo? E eles colocaram ali, você sabe muito bem da história, né? Que até que a princesa, a filha de Faraó, sai para se banhar no Nilo, encontra o cesto, pede para a serva pegar aquele cesto, certo? Quando abre, vê que é uma criança hebreia, certo? Aí depois volta, manda para casa procura saber quem eram os pais ali, tudo para amamentar, né? A mãe amamentar. Depois de um tempo, Moisés volta para o palácio para morar junto com a filha de Faraó. Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele foi educado na melhor faculdade da época, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que nós vemos aqui que a vida de Moisés, do início ao fim, era uma providência divina, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Moisés, o nome Moisés do hebraico significa tirado para fora, certo? No egípcio significa salvo da água. Então, meus irmãos, a providência divina é espetacular. Olha aqui, meus irmãos, primeiro, nós temos que buscar uma preparação, certo? Através dessa preparação, nós teremos um amadurecimento, certo? E através do amadurecimento, nós teremos o quê? Sucesso, certo? Lembrando, meus irmãos, que o sucesso
é como se fosse um campo minado. Se nós pisarmos no lugar errado, vai explodir, vai acabar por ali. Então tenha cuidado, o sucesso é um campo minado. E para não pisarmos em nenhum campo minado, devemos recorrer a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Moisés, do Nilo, como eu falei aqui, do Nilo foi para o palácio, do palácio para seus pais, dos seus pais para o palácio e do palácio para o deserto, certo? Lugar de escassez. Nós vemos aqui que ele foi parar no deserto de Midian, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus escolheu Moisés. Olha aqui, olha, a iniciativa foi de Deus e não de Moisés, mas a escolha foi de Deus, a escolha foi divina e não humana, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nós devemos recorrer a Deus. Meus irmãos, eu coloquei aqui uma pergunta: quem quer ser um líder? Se eu e você quisermos ser um líder, se prepare, porque teremos uma vida radicalmente transformada. Foi o que aconteceu com Moisés. De escravo foi para o rio, foi para o palácio, matou um egípcio para defender um hebreu, fugiu para o deserto, Deus se revelou a ele, ele constrói uma família ali no deserto de Midian, certo? Nós vemos aqui que depois ele volta para o deserto agora, não como escravo, não como príncipe do Egito, mas como líder escolhido por Deus para libertar o povo do cativeiro egípcio, daquela escravidão. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Moisés, o líder, ele precisa ouvir, certo? Nós vemos aqui que o líder precisa ouvir. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 9, vamos ler aqui, meus irmãos, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: mas glorie-se, cadê Tiago? Tiago, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, meus irmãos, que eu notei o versículo errado. Eu notei o versículo errado. Mas vamos lá. É aquele que Tiago ele fala que deve ser. Não é Tiago 9, eu não lembro qual é o versículo, certo? Não lembro agora qual é o versículo. Mas quando diz ali em Tiago que devemos estar pronto para ouvir, certo? Então foi isso que Moisés ele ouviu o seu sogro. Então, meus irmãos, olha aqui, para finalizar a aula, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, que nada, tenha isso na sua consciência, nada, certo, é por coincidência, nada é por acaso. Olha aqui, olha, não existe acidentes para Deus, certo? Vou repetir, olha, nada é por coincidência, nada é por acaso, não existe acidentes para Deus. Tudo faz parte do plano divino. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos ouvir, certo? Lembrando que nessa preparação e nesse amadurecimento, nós também devemos olhar, não é isso? Olhar ao próximo. Olhar ao próximo, certo? Ter sucesso, ser abençoado e também não querer ajudar o próximo não é sucesso. Pode ser sucesso segundo o mundo, mas não sucesso segundo Deus, certo? Então, meus irmãos, uma lição muito boa, né? Vou parar por aqui. Nós vemos aqui que Moisés foi um grande líder. Moisés foi um grande líder, um líder usado por Deus, que também nós possamos ouvir a Deus, ouvir os bons conselhos, certo? Nós possamos pedir ajuda a Deus, buscar a Deus para que haja esse processo de amadurecimento, para que haja essa preparação, amém, meus irmãos, para que nós sejamos educados, não é mesmo fazendo faculdade, mas que nós possamos nos educar segundo a palavra de Deus, certo? Lembrando, meus irmãos, que nós devemos ter uma dependência de Deus, nós devemos compartilhar tarefas, certo? Criar vínculos com amizade, ter amigos, amém, meus irmãos? E para finalizar, vou repetir, não podemos estar sobrecarregados, certo? O sobrecarregamento ele é maléfico à vida do ser humano, certo? Nós podemos descarregar. Por isso Jesus disse, olha, vinde a mim todos estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, certo? Ele quem? Jesus. Então, meus irmãos, se eu ou você estiver sobrecarregado, busque a Deus, fale com Deus, e Deus vai tirar esse peso da minha e das tuas costas. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor, e até a próxima lição.